Eita glória! Graça e paz, 13º dia do nosso mês da família. E o título de hoje é Correndo em Círculos. Vou contar a história do Jim como se fosse o Jim. Então diz assim: eu, Jim, ao longo dos anos assumi um compromisso sério para ficar em forma praticando a corrida. Em algumas ocasiões, essa decisão apresentou o seu próprio conjunto de dificuldades. Por exemplo, o momento em que eu estava praticando minha corrida em Paris ou França, dizia Jim, enquanto eu visitava um amigo missionário e sua família neste país, decidi acordar bem cedo. Enquanto eu visitava um amigo missionário e sua família neste país, decidi acordar bem cedo antes do início de nossa reunião e sair para fazer meu exercício físico. Era um dia glorioso de primavera, o típico dia pela qual a cidade de Paris é tão famosa. E assim, lá fui eu para a minha corrida. Enquanto corria, comecei a prestar um pouco de atenção nos arredores. Mas depois, como em geral acontece quando estou correndo, fiquei perdido em meus pensamentos. Sempre corro por certo período de tempo. Assim, naquela manhã, quando metade do tempo separado para essa atividade acabou, dei meia volta a fim de retornar à casa de meu amigo. Contudo, para minha surpresa, quando fiz meia volta, vão ver, nada nos arredores era familiar. Ainda era muito cedo e, por conseguinte, havia poucas pessoas na rua. E as placas com os nomes das ruas e das lojas estavam em francês, língua da qual eu não conhecia uma única palavra para usar a fim de pedir ajuda. Em suma, eu estava perdido em Paris. Foi quando pensei que se corresse por um pouco de tempo, veria algo familiar e conseguiria fazer o caminho de volta. Contudo, depois de correr em círculo por algum tempo, nada parecia remotamente familiar. Foi nesse momento que comecei a ficar nervoso, porque não tive a ideia de trazer o endereço de meu amigo ou pelo menos seu número de telefone. Eu havia deixado até mesmo meu passaporte na casa do meu amigo e se não conseguisse sair dessa confusão logo, ficaria perdido para sempre nas ruas de Paris. Amigos e amigas, quando nada mais funciona, orem. Bem, não é assim que em geral as coisas funcionam? Só pensei em orar quando estava prestes a apertar o botão de pânico. Senhor, pedi, mostre-me algo que me ajude a voltar para a casa do meu amigo. Será que o que aconteceu a seguir foi coincidência ou resposta às minhas orações? Acho que vocês sabem a resposta. Logo que acabei de clamar a Deus, vi um salão de exibição de caminhões. E por essa razão, eu prestar atenção nesse salão de exibição de caminhões quando passei por ali. Apenas 10 minutos depois, já estava são e salvo na casa do meu amigo. Alguns de nós já tivemos uma experiência similar a essa? Alguns de vocês já tiveram uma experiência dessa? Já esteve perdido e precisando de orientação sobre o caminho a seguir? Ou será que vocês estavam em meio a uma séria tomada de decisão como casal e precisavam de orientação? Bem, Deus prometeu exatamente isso para nós. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Observe bem o seguinte: nessa promessa, Deus não garante que nenhum de nós se perderá em uma cidade estrangeira. No entanto, Ele promete que nos dará orientação por toda a nossa vida, se assim desejarmos. Oremos. Pai, o Senhor prometeu nos orientar sempre que precisarmos. Que possamos apresentar de imediato nossas necessidades ao Senhor. Abençoe este casamento. Abençoe toda esta família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.